Agora vamos falar um pouco das habilidades da Trix. As habilidades, basicamente, elas são funções, são ferramentas que a Trix ela pode utilizar na hora dos atendimentos, né? Do seu processo comercial, seja um agente de suporte, um agente de SDR, você pode utilizar essas ferramentas para melhorar e trazer mais do que apenas conversa para o seu agente. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida em relação a habilidades ou a tricks durante o seu processo, você pode vir aqui e consultar o nosso suporte pelo chat, tá? É só enviar uma mensagem que algum assistente vai conseguir ajudar você com suas dúvidas, beleza? Vou passar aqui por cima das principais e qualquer outra dúvida que você tiver, nós vamos criar vídeos específicos sobre habilidades também. As habilidades primordiais que você vai ter são as habilidades de visualizar imagem, tá? Que você apenas ativa e desativa, e também, como o próprio nome diz, ela vai permitir com que a Trix consiga entender imagens, tá? Por padrão, ela vem desabilitada e quando você habilita, a Trix começa a entender quando o lead envia imagens, tá? Então, se você trabalha num nicho, por exemplo, de arquitetura e envolve uma troca de imagens, o cliente enviando uma imagem para um orçamento, por exemplo, um móvel, algo do tipo, você consegue fazer com que ela entenda e corresponda com essa imagem, tá? Se isso aqui está desabilitado, se a pessoa envia uma imagem, a Trix ela simplesmente ignora, ela não responde aquela mensagem, ela simplesmente passa despercebida, beleza? Então aqui é uma questão só de ativar e depois nós temos a habilidade de transferir atendimento, tá? A transferir atendimento é um recurso muito importante que você pode configurar a Trix para notificar um atendente humano de que tem alguém que precisa de ajuda ou que chegou em algum estágio do funil e eu vou te dar agora alguns exemplos de como que você vai fazer para configurar isso daqui. Existem três formas de você fazer a transferência de atendimento, tá? Só para vocês entenderem, a transferência de atendimento basicamente é a Trix ela se desativa daquele lead, ou seja, ela não vai mais responder e ela notifica um humano de que aquele lead precisa de atendimento, tá? Então você pode fazer três maneiras. Primeiro, você pode cadastrar aqui algum número, tá? Você vai cadastrar o número de algum atendente e você vai então pedir para que a Trix envie uma notificação para esse atendente, tá? Aqui ele vai fazer um resumo da conversa, inclusive você pode ditar o que vai ter nesse resumo, né? O que você quer que a Trix insira nessas informações e aqui você consegue ver a mensagem que vai ser enviada lá para o contato que você cadastrou, né? Então geralmente vai vir aqui o nome do lead, o WhatsApp e vai ter também o resumo já de forma automática. Então sempre que o lead, por exemplo, chegar no final de um funil, tiver alguma dúvida que a IA não conseguir resolver, ou que você quiser que quando o lead chegue na parte de agendamento, ele notifique um lead, o usuário falando, ó, tem um lead aqui que precisa de agendamento, você pode utilizar esse recurso, tá? Então, o atendente único, você simplesmente vai vir aqui e vai digitar o telefone na qual ele vai ser transferido. A segunda maneira vai ser o revezamento, né? Ou seja, você vai cadastrar pessoas e números diferentes e a Trix vai notificar esses usuários como se fosse uma roleta de atendimento, tá? Então ele vai mandar um lead para o usuário 1, o próximo para o 2, o próximo por 3 e assim vai. Então você pode cadastrar quantos números você quiser e ele vai sempre distribuir de forma igualitária, tá? Então se você tem mais atendentes, se você quer distribuir esses leads entre os atendentes, é só você adicionar mais aqui no revezamento, beleza? E por último, você tem um modo personalizado, tá? Isso aqui ele é muito mais útil dependendo do que você quer fazer do funil de vendas, onde você vai cadastrar basicamente setores específicos, né? Por exemplo, é o setor de recepção, setor de financeiro, setor de suporte, e a Trix consegue direcionar pessoas de acordo com o contexto da conversa, né? Por exemplo, digamos que chegou alguém com interesse em financeiro, você pode criar aqui um atendente financeiro e você pode dizer que se a pessoa tiver dúvida financeira para notificar esse número específico, ou se for um número de suporte, um número de comercial, então você consegue criar pessoas específicas e lá no script você pode dizer para ele transferir para uma pessoa específica, tá? Então a diferença desse para o revezamento é que o revezamento ele vai distribuir de forma igualitária, né? Sempre para o próximo atendente disponível. E aqui não, a Trix ela vai entender e escolher para quem que ela deve fazer a transferência. Nesse caso, nós colocamos aqui um número para quem já é cliente. Então, se a pessoa entrar em contato dizendo que já é cliente, nós vamos transferir para a recepção. E caso seja um novo lead que precisa de agendamento, nós vamos transferir então para esse outro número. O follow-up agora ele é um dos recursos principais que você vai utilizar na Trix dentro das habilidades. O follow-up vai permitir com que a Trix tente recuperar o seu cliente por até 5 vezes
depois do primeiro contato, ou do contato que ele parou de responder. Você sabe que as pessoas geralmente param de avançar no funil de vendas, no fluxo, e é aqui que a gente consegue recuperar esses clientes, tá? E como é que ele funciona o follow-up? Ele é automático, você simplesmente vai ativar ele e ele já vai estar funcionando. Você pode também editar um pouco, né, as instruções, mas primeiro você precisa entender como é que funciona o follow-up. Essas 5 tentativas de contato, você não vai conseguir controlar a cadência, quando ela deve ser feita. Por padrão, ela é feita o primeiro contato a cada 2 horas, que o lead parou de responder. O segundo contato de manhã, no próximo dia, e no final da tarde do dia subsequente. E ele vai fazer isso então pelos próximos 2 dias, até que se torne 5 tentativas de contato. Por padrão, ela sempre vai tentar recuperar o lead da onde ela parou na conversa. Então, se a conversa parou no início, no meio ou no fim, ela vai ser extremamente dinâmica, né? Não vai ser aquele follow-up automático, onde ele vai sempre tentar mandar uma mensagem padrão para todo mundo. Ela vai tentar recuperar a partir do ponto que você parou com o lead, tá? Você pode dar aqui algumas instruções para a sua IA, para que ela faça o contato de alguma forma, de alguma maneira específica, porque ela vai de fato ver a conversa onde parou, ela vai comentar sobre aquela última pergunta que ela fez, sobre a última coisa que foi conversada, mas você pode dar algumas instruções, né? Por exemplo, a gente pede aqui para ela simplesmente falar sobre alguma promoção, depois para ela fazer um pouco de escassez. Então você pode dar algumas instruções aqui, colocar frases de exemplo que você quer que ela siga, mas você não vai conseguir, por exemplo, enviar uma imagem ou enviar um script pronto, porque o objetivo de fato é que você tenha um follow-up bem dinâmico que vai variar de acordo com cada lead. A ação de agenda automática do Google permite que a Trix acesse e registre eventos lá no seu Google Agenda ou do seu cliente, no caso, se você for uma agência de marketing digital. Aqui, como é que ela funciona, tá super simples, alguns cliques você já configura ela. Você vai primeiro fazer a conexão com o Google Agenda, tá? Vai ter uma tela de login, ou ele vai gerar um link para o seu cliente poder fazer o login e conectar, escolher qual agenda ele quer trazer aqui para dentro. Uma vez que você configura, então você pode fazer o que? Configurar como a Trix vai trabalhar com os seus horários, tá? Primeiramente, o tempo de agendamento que você for fazer, digamos que você quer marcar reuniões, né? Você vai colocar qual é o tempo da reunião em média para ele fazer o bloqueio lá na sua agenda, tá? Você pode escolher de 30 minutos até 2 horas, tá? Para fazer esse bloqueio. Você pode escolher aqui então quais horários vocês vão querer disponível, né? Aqui, por exemplo, a gente escolheu o horário das 10 às 11h30. Depois das 13 até as 17h30 são os horários disponíveis para poder fazer os agendamentos, tá? E aqui também quais são os dias, tá? Segunda e sexta-feira, você pode escolher quais dias você quer que sejam disponíveis para que ela faça os agendamentos e as consultas, tá? Então a Trix, sempre que for agendar uma reunião, ela vai vir aqui, vai buscar, vai ver se tem outra reunião agendada, tá? Lembrando que você só pode trazer uma agenda aqui para dentro da Trix e você não pode marcar mais de um compromisso no mesmo horário. Então, se ela vê que você não tem horário disponível, ela vai dizer que aquele horário não tá e vai sugerir algum horário disponível, tá? Você pode configurar aqui os lembretes, tá? Então, qual vai ser o número que vai ser notificado caso uma reunião seja agendada? E aqui vai ter algumas informações, tá? O nome, o telefone, o dia e o horário da reunião, tá? Você pode personalizar essa mensagem para notificar alguém ali de que houve esse agendamento. E também aqui lembrete, basicamente a Trix ela também envia um lembrete para o usuário que agendou a reunião, dizendo no dia ali que vai ter uma reunião agendada, né, que é para confirmar ali se está tudo certo. Você pode confirmar aqui e acionar esse lembrete automático do Google Agenda. E para finalizar a questão das habilidades, nós temos o Eleven Labs, tá, que permite com que você conecte o sistema de clonagem de voz, a IA de clonagem de voz da Eleven Labs dentro da Trix e permita com que a Trix envie áudios com voz clonada, tá? Você pode clonar a voz do seu cliente, de uma secretária, de qualquer pessoa ou usar alguma das vozes do banco de dados para fazer com que a Trix mande mensagens como se fosse uma pessoa real gravando o áudio na hora, tá? Não vou falar disso aqui agora porque a gente tem um vídeo completo como fazer isso aí no Eleven Labs, tá? Então só dar uma procuradinha aqui em cima. E também temos as integrações, tá? De webhook e habilidade personalizada. Também não vou falar disso aqui agora porque é algo um pouco mais complexo. Nós aí também teremos aí algumas aulas já específicas sobre criação de habilidades e você consegue conferir aqui nesse mesma playlist, já tem algumas outras aulas aí sobre o webhook e sobre a habilidade personalizada.